Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Jaqueline? Boa noite, Fabi. Tudo bem com vocês? Sem choro nem vela, vamos começar a nossa aula, porque eu estou animadíssima, temos notícias boas, né? Vamos ter aí o desafio um livro por mês. Então, se você não tá sabendo, eu quero te contar já. A gente vai fazer um estudo de um livro por mês. Boa noite! Então eu postei lá, se você não segue o @Somos Elite do Planeta, a agenda de todas as nossas atividades fica lá. Lá é só uma agenda, né? Então lá não tem os posts que eu faço de conteúdo, mas tem a agenda. Então você vai lá no @Somos Elite do Planeta que você vai ver lá todas as datas, tá? Mas tem no feed do Michele Benjamin Oficial também. Então, eu já quero começar com essa novidade maravilhosa, né? Hoje a gente encerra o estudo do livro, né? Mais Esperto que o Diabo. Todo mundo em 2022 mais esperto que o diabo, né? E já temos o segundo livro, que eu vou contar no final qual vai ser. Que delícia! Eu quero investir em você e eu quero que você encerre esse 2022 certamente com uma consciência diferente. Então, nada melhor do que a gente estudar as referências mundiais, né? As referências mundiais, os livros mais vendidos, os campeões, para que você possa ver e entender o que eles falam na minha interpretação, né? Porque quando eu apresento o livro para vocês, eu tô dando para vocês o entendimento que eu, enquanto treinadora, enquanto toda a minha formação, tenho quando eu leio aquele livro. Então, quem está lá no grupo do Telegram, é só mandar uma mensagem dizendo o que quer, mas continua lá porque ele vai mudar de nome. Aí quem não tiver interesse sai, né? E aí você vai receber o material, vai receber toda a agenda e assim vai, de modo que com certeza, com o tempo, a gente vai criando essa egrégora, né, de intelecto, né, uma egrégora de pessoas selecionadas que querem expandir, que querem evoluir, que querem realizar os seus sonhos, né, porque é esse o objetivo desse desafio de um ano, né, você vai estar comigo aí um ano, então fora a nossa programação normal, a programação que a gente já tem, que eu vou falar, a gente vai ter a programação do um livro por mês, tá? Então é um livro por mês. Então uma semana por mês a gente vai estar focada nesse estudo desse livro para você dar um salto quântico na sua vida em 2022, certo? Eu li algumas reportagens, eu não sei se vocês viram, rolando a barra do seu feed, que muitas pessoas estão dizendo que em 2022 vai ser um ano morto, que muitas pessoas vão abandonar os seus sonhos por ser um ano de pandemia, por ser um ano de eleição, por ter a volta do carnaval, né, que parece que ficou para março, abril, eu nem sei, né? Enfim, para nós aqui não, nós vamos sim fazer de 2022 um ano de transformação da nossa consciência, tá? Co-criando o que a gente deseja. Matilde, quero muito estudar a arte de viver. Então, gente, o que vocês podem fazer? Eu tenho os 3 próximos livros já na minha cabeça que eu vou fazer, mas vocês podem deixar sugestões. Coloca lá no grupo que livro que você quer sugerir e aí, quem sabe, a gente estuda junto o livro que você sugeriu, tá? Não esquece
que para fazer parte do desafio você deve compartilhar isso nas suas redes sociais, convidar mais pessoas, porque essa é a sua moeda de troca, né? É ajudar mais pessoas a expandir para que a gente transforme o universo, certo? Recadinho do coração, ok? Teremos o desafio. No dia 1º de fevereiro, para lembrar vocês, temos a live junto com a Positivamente, né? Que é para falar sobre como lidar com emoções negativas. Ansiedade, angústia, medo, rejeição, insegurança e todos esses sentimentos que nós chamamos de ruins ou negativos, a gente vai tratar nessa live. Seremos em 3 terapeutas nessa live, ensinando você a lidar com esses sentimentos que a gente chama de negativo, certo? E no final eu dou os outros recadinhos. Bora, gente! Aqui mesmo, já que todas as lives são aqui. Como eu sou uma pessoa muito boa de coração, eu não aguento não deixar a live disponível para vocês, porque assim, eu entendo, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que estudam, e aí eu acabo deixando ela um tempinho. Mas de acordo com a organização dos próximos estudos, eu vou estabelecer um tempo para ela ficar disponível, tá? Ela vai ficar disponível ou uma semana e depois a gente tira, aí a gente vai vendo como faz, eu vou avisando vocês. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Todo mundo aqui lê o livro. Aqui temos pessoas que são mais novas, né? Não me conhecem tão bem. Eu escolhi esse livro, gente, porque é um livro excelente pra gente refletir além de religião e pra gente trabalhar as nossas crenças limitantes, os nossos paradigmas, né? Eu mesma, quando li esse livro a primeira vez, eu fiquei bem chocada. Especialmente aqui, a gente vai falar sobre não religião, né? Mas vai falar sobre a visão do livro sobre isso. E aí isso me chocou um pouco, né? No início. Então ele fala bastante de expansão da consciência, ele fala de leis universais, ele fala da lei da atração, ele fala da lei do retorno, ele fala de sucesso e fracasso, e ele fala dos poderes que você tem em você. Então foi um livro que eu escolhi porque ele é bem impactante, é um livro fácil de ler, e os meus comentários aqui são com base no que eu estudei de reprogramação mental, de física quântica, de metafísica, de psicologia positiva e neurociência, tá? Então eu vou linkando isso com os meus saberes para comentar com vocês. Não quero ninguém quietinho aqui, porque hoje é a nossa última live desse livro, não pode restar dúvida, né? O livro cumpre o seu papel não quando a gente termina de ler, mas quando a gente coloca em prática o que ele ensina. Então eu não quero que você saia daqui com dúvidas, beleza? Então já compartilha, põe sua dúvida, aviãozinho, coração, né? Pra gente fazer dessa live uma live transformadora, para que o tempo que você tá investindo aqui seja um tempo de qualidade para transformar a sua vida, certo? Muito bem? Podemos ir então, gente? Dá um ok aí pra mim. Todo mundo aqui me conhece? Vamos lá, então? Aula 3 do estudo do livro Mais Esperto que o Diabo, né? Então, a gente começa, gente, olha só. Opa! Eu começo aqui considerando tudo que a gente já estudou, né, do capítulo 1 até o capítulo 9, né, que a gente tem que lembrar os pontos fortes do livro, mas eu escolhi essa frase, porque essa frase é bem impactante para que você inicie hoje esse estudo que a gente está fazendo pensando nisso, que é uma frase bem conhecida, né, de Napoleão Hill, que diz que cada adversidade, cada fracasso, cada dor que a gente carrega consigo a semente ou benefício, né, de um equivalente ou maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que seja qual for a sua dor, qual for o seu problema, qual seja o seu desafio, quanto maior é esse problema, quanto maior é esse desafio, maior é a semente do benefício equivalente, se não for maior.
O que isso quer dizer? Lembra que eu sempre falo pra vocês? Todo desafio, todo problema é uma cura, traz evolução. Você nunca sai de uma tempestade como você entrou. Presta atenção pra você ver, né? Às vezes você tem um grande problema na sua vida, dívida, traição, roubo, desemprego, doença, luto, gravidez inesperada. Todas essas situações, né, de grande impacto na vida da pessoa trazem o quê? Você não sai dessa situação da mesma forma que você entrou, porque você precisa expandir, você precisa recalcular a rota, você precisa repensar o que foi que eu fiz que não deu certo. Então preste atenção para que você olhe com carinho, embora pareça redundante, mas que você olhe para o carinho, para aquele problema, para aquela situação, para aquele desafio e entenda que quanto antes você se curar daquilo, antes aquilo some da sua vida porque está resolvido. Porque lembra, quanto mais você resiste, mais o problema persiste na sua vida. Então, seja qual for a situação que você vive, primeiro aceita, segundo resolve. Porque se tá na sua vida, a questão é sua, o problema é seu, é pra você resolver, pra você expandir, certo? Então, vai dando ok, vai escrevendo, aí vai colocando sua dúvida e comentando, certo? O capítulo 9, gente, ele fala um pouquinho sobre a educação e a religião, né? Do peso, ele fala que as autoridades da educação e as autoridades da religião, na verdade, trabalham para ele, né? Pro diabo. Então, qualquer um. Aí, ó, gente, eu peguei isso aqui porque não tem como não falar disso. Olha só, ele fala que qualquer um que se submeta às coisas que não quer por um longo período é um alienado. Por que eu te chamo a atenção para essa parte? Porque quantas vezes a gente diz sim querendo dizer não? Quantas vezes a gente trabalha num lugar que a gente não ama, a gente não é feliz, não tem nada a ver com a nossa missão? Ou às vezes a gente está num relacionamento onde a gente não ama e não é amado. E aí, gente, todos esses atritos, essa discórdia leva a uma alienação. Lembrando, gente, que a alienação é um dos pontos fortes desse livro. Lembra quem é o alienado? Volta lá no áudio que eu mandei, o alienado é aquela pessoa que não pensa por si mesmo. E reveja isso, assista a aula 2 e a aula 1 para você entender. Então, qualquer pessoa que se submete a fazer qualquer coisa que ela não queira por um longo período é um alienado. Então, a primeira reflexão que eu quero que você faça, na sua vida, o que você tem feito a longo prazo que você não queria fazer? Porque isso te torna uma pessoa alienada, percebe? E você nessa condição de alienada está onde? Nas mãos do diabo. Lembrando que diabo aqui é uma metáfora, tá, gente? Para quem está chegando agora, né, assista a aula 1 e 2 para entender quem ele é. Porque na aula 2 a gente até definiu quem é ele, né? De acordo com o livro, certo? Então o primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Gente, lembra? Quando a gente morreu, o que vão perguntar pra gente? Qual é a nossa maior e primeira missão? É a gente se amar. É conosco mesmo. Deve ser a gente encontrar como viver uma vida feliz e uma vida plena. Esse é o seu primeiro compromisso aqui na Terra. É com você. É você ter tempo pra você. É você expandir a sua mente, a sua consciência. É você se amar, é você trabalhar para alcançar os seus sonhos, a sua vida plena. Você é a sua prioridade. Entende? Ficou claro? Então essa já começa o livro, já começa o capítulo 9 falando disso, tá? Então eu tenho que primeiro pensar, eu estou aqui, eu tenho um desafio. Minha primeira missão qual é? É comigo mesma. A minha primeira missão é a minha vida plena, é a minha vida feliz. Certo? Então, a inteligência infinita, que é como ele chama Deus, o vácuo quântico, o éter, a luz, né? A inteligência infinita favorece aquelas pessoas que entendem e se adaptam às leis naturais. Por que ele quer dizer isso? Nessa parte do livro, ele tá falando sobre oração, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, oram pedindo um milagre, pedindo para que Deus, né, na maioria das vezes, resolva sua dívida,
para que Deus resolva o seu relacionamento. Então, isso é uma terceirização de responsabilidade. Isso é o que, gente? É o preguiçoso rezando. Gente, se a questão está na sua vida, se todo desafio e todo problema é uma cura, por que você está terceirizando para Deus resolver? Porque você é preguiçoso, porque você não quer resolver as coisas que estão na sua vida. Tá na sua vida para você resolver, não é para o outro resolver. Se você não gosta do seu trabalho, se você não gosta do seu marido, se você não gosta do seu chefe, se o relacionamento com seu filho não tá bom, se você tem problema de saúde, é para você resolver. Não é para você, na visão do livro, tá? Não é para você ajoelhar e rezar pedindo para que Deus faça, Deus ou Buda ou Alá, quem você quiser, para que ele resolva isso para você. Percebe? A responsabilidade é sua. Eu posso orar? Eu devo orar sim. Porque quando eu intenciono, quando eu me dirijo para a inteligência suprema, para Deus, para o vácuo quântico, eu estou intencionando e emanando no meu campo eletromagnético essa energia. Porém, não adianta eu pedir e cruzar o braço. Ah, eu não sou feliz onde eu estou e pronto, eu só fico reclamando. Ah, meu marido é muito difícil de lidar, pronto, eu fico reclamando. Ah, meu filho tá com problema na escola, a diretora não resolve, pronto. Percebe? Então ele cita muito claramente que a oração sim tem um poder muito grandioso, porém, não adianta só eu ficar rezando, pedindo um milagre para que Deus resolva o problema da minha vida. Isso compete a mim. Ficou claro? Sou eu, tá na minha vida, sou eu que resolvo. Claro, vou pedir ajuda para inteligência infinita, como ele diz, vou. Como que eu me conecto à inteligência infinita? Vocês lembram que a gente falou na aula passada? Quando eu medito, quando eu silencio, quando eu agradeço. São formas que eu tenho de me conectar com a inteligência infinita. Deus, Buda, Alá, Nossa Senhora, em quem você acredita, né? É um ser superior, é a luz, é o bem. Então, eu tô com um problema na minha vida, eu quero uma inspiração, eu preciso resolver uma questão, eu me conecto sim a essa inteligência infinita para que ela me ilumine, mas eu faço a minha parte, né? Eu não posso ficar esperando. E aí, nesse capítulo, ele fala uma coisa maravilhosa, que é uma frase também muito conhecida de Napoleão Hill. Saiba o que você quer. Adapte-se às leis naturais, às leis universais, e você com certeza terá. Lembra, eu já ensinei vocês. Quando vocês vão descobrir o propósito, a missão de vida de vocês, o que você tem que se perguntar? Tem live só sobre isso no YouTube, tá? Pra quem tá chegando agora, depois você vai lá no Michele Benjamin Oficial e faz maratona lá, né? No Netmix, né? Maratona os vídeos pra você entender o que eu tô falando. Quando eu vou descobrir o meu propósito de vida, o que eu tenho que me perguntar? Anota isso pra você não esquecer. O que eu acho que é o meu sonho? O que eu quero realizar na minha cabeça? Isso que pulsa no meu coração. Me faz bem? Ah, ok, faz bem. Ponto. Ok, próxima pergunta. Esse meu desejo faz mal para alguém, direto ou indiretamente? Não, Michele, não faz mal. Beleza, próximo. Esse meu desejo transforma o universo num lugar melhor? Ajuda o universo a expandir? Bingo. Se você respondeu sim para as 3, tá alinhado com as leis universais, tá? Então é um segredinho, anota isso aí para você não esquecer e se perguntar sempre que você tiver um sonho, um desejo, faça essas 3 perguntas. Se pergunte isso para você, tá? E aqui ele diz: saiba o que você quer. E se o que você quer respeita as leis naturais, as leis universais, você certamente os terá. Então as pessoas, o que ele quer dizer com isso? Que é mentira que as pessoas nascem predestinadas. Ah, mas fulano teve sorte. Ah, mas fulana é assim porque casou com um marido rico. Ah, mas fulana deu sorte, foi promovida porque tem um caso com um gerente. Ah, mas a fulana veio de berço de ouro. Ah, mas fulana teve muita sorte porque ganhou na loteria. Gente, as pessoas não nascem predestinadas a nada, nem ao sucesso, nem ao fracasso, entenda isso. E isso é muito importante pra gente entender as leis universais, tá? A nossa escolha molda a nossa realidade.
Você faz escolha todos os dias. Como eu sempre digo, quando a gente entrou aqui na live, tinha acho que 7 pessoas a mais. Perceba que conforme a gente vai tocando na ferida, as pessoas vão saindo. E isso é um problema? Não, não é um problema. Isso só mostra o quanto as pessoas estão priorizando os seus sonhos. Você que está aqui, escolheu estar aqui, ao invés de estar fazendo qualquer outra coisa. Você podia estar lá sentada na sua banheira, com uma taça de chá, ouvindo uma música, relaxando, mas você escolheu estar aqui. Então perceba que a sua escolha molda a sua realidade. Quando você escolhe assistir uma live de conteúdo, ler um livro de conteúdo, fazer um curso, um treinamento, uma jornada, um desafio, é você moldando a sua realidade. Percebe? Sem a ação, nada acontece na minha vida. Percebe o que está dizendo o livro? Você não pode se tornar um preguiçoso rezando. É você fazendo a sua parte. Qual é a sua parte? O que você está fazendo além de reclamar, julgar e criticar? É isso. O que você está fazendo? Então, o homem ainda não acordou, não descobriu para se dar conta da força que ele tem, do potencial que ele tem. Ele desconhece o seu poder. E aí são essas palavras que estão escritas no livro. E isso, gente, é puramente cocriação da realidade, né? É puramente. Você que já acompanha, que já estuda, sabe disso, né? Tá assim, ó, com outros estudos de outros mestres que a gente já fez, né? Então, conforme a gente vai aí navegando pelos mestres que nos trouxeram todo esse conhecimento, a gente vai vendo que tudo se encontra pro mesmo lugar. Percebe como tudo se encaixa? Então não seja um preguiçoso rezando. Faça a sua parte. Entenda que quando você se adapta às leis naturais, às leis universais, tem consciência do que você quer e pede e age nessa estrada que te liga ao seu desejo, não tem como você não conseguir o que você quer. Certo? A única coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento. É o conhecimento de como operar propriamente. Esse poder, gente, o que você aprendeu aqui hoje, ninguém tira de você. Ninguém. Percebe como isso é poderoso? Você pode ficar sem carro, casa, dinheiro, apartamento, marido, roupa, sem emprego, sem alimento. Tudo isso pode ser tirado de você. Mas o conhecimento não. Então o diabo diz que a ignorância e o medo são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam de salvação. Olha que forte isso. Ignorância e medo. Ignorância e medo paralisa a pessoa. Quando ela não sabe, conversa com alguém que nunca nem ouviu falar sobre Napoleão Hill. O que você me diz? Conversa com alguém que nunca ouviu falar sobre lei da atração. Conversa com alguém que nunca nem sabe o que é estar na Matrix, despertar. E aí você vai entender como a ignorância paralisa. Percebe? Então a ignorância te faz acreditar numa verdade que não é verdade. E aí você não sai mais desse lugar. Certo? E o medo te paralisa, porque o medo está na sua mente, mas você acredita nele e você não vai além. Então perceba, a ignorância e o medo são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam de salvação. Então como é que é você com relação à sua consciência, sua expansão? Como é que é você com relação aos seus medos e à sua coragem diante dos seus sonhos? Então, eu tenho medo do diabo, por exemplo. O poder do pensamento, independente, amparado pela definição do propósito, faz o diabo não existir na sua vida. E isso ele fala no livro, né? Por que as pessoas têm medo de mim quando elas têm o poder do pensamento? E quando está amparado pelo propósito, pela sua missão de vida, eu não tenho vez. Então o que ele diz? Que não tem como o diabo agir na sua vida quando você reconhece o poder que existe na sua mente e você está amparado pelo seu propósito. O seu propósito te guia em todas as ações da sua vida. Quando você sabe o que você quer, isso baliza você na sua vida. Não é assim? Então, amizades que não condizem com o que eu quero não me servem mais. Lugares que não condizem com o que eu quero para minha vida não me cabem mais. Roupas, vocabulário, estilo de vida,
Percebe? Você vai moldando tudo isso de acordo com o seu sonho, para que você alcance e realize o seu sonho. E aí ele fala que o sistema educacional enche a cabeça das crianças com conteúdo, né? Conteúdo de física, matemática, português, e na verdade não ensina essas crianças a pensarem por conta própria, né? Então, ele fala que a reforma do sistema educacional seria empoderarmos as crianças para que elas pensassem por conta própria. Você já foi criança. Hoje você é resultado do sistema educacional e religioso que você teve. As suas crenças, muitas delas vêm do sistema educacional e religioso que você recebeu. Então, perceba que o nosso sistema educacional e religioso, ele tem pouco conteúdo prático de vida. Ele não ensina você a viver, ele não ensina você a descobrir o seu potencial de liderança, o seu potencial de propósito. Ele não ensina, ele ensina você a ser funcionário, ele ensina você a financiar uma casa e ser funcionário CLT e aposentar nesse lugar. É isso que ele ensina. Ele ensina você sobre o poder do hábito. O que é o hábito, gente? Quando o hábito é negativo, ele, lembra, se torna lei do ritmo e aí você foi pego pelo diabo. Porque aí se transforma na lei do ritmo, você não consegue mais transmutar essa energia, segundo o livro. Então perceba que as escolas, o ensino religioso, não ensina a gente a diferença de derrota e fracasso. As pessoas tendem, lembra? As pessoas, quando passam por 2 ou 3 derrotas ou fracassos, né, vamos dizer assim, elas desistem do seu sonho. Então, raríssimas são as pessoas que depois de 2, 3 episódios de fracasso, entende que esse fracasso é um sinal de recalcular o seu plano para o sucesso, né? Então perceba, isso sim deveria ser ensinado pelo nosso sistema educacional e religioso. O sistema educacional e religioso, ele não fala sobre sucesso e fracasso, ele não fala sobre tomada de decisões, ele não fala sobre o poder da mente, o poder do pensamento, o poder da gestão das suas emoções, autocontrole, lei do retorno, lei da atração, vício, alienação. Ele não encoraja o seu sexto sentido, ele te limita, né? Ele te limita a seguir um determinado modelo que é interessante para o sistema, que é interessante para a Matrix e que é interessante para o diabo, certo? E aí ele fala um pouquinho sobre o que é pecado. No entendimento de Napoleão Hill, nesse livro, o pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense que cause infelicidade para si mesmo ou para os outros. Então, sempre que você se deparar pensando, é pecado ou não é pecado, o que é pecado? É um jeito simples de entender. Se te faz infeliz ou faz alguém infeliz, é pecado. É um pecado, por exemplo, você permanecer nas trevas da ignorância. É um pecado você permanecer dizendo sim quando você quer dizer não. É um pecado você se manter num trabalho que você não gosta por um salário insignificante. É pecado você se manter num relacionamento por medo. Então é pecado permanecer nas trevas da ignorância. Porque a falta de conhecimento, segundo o livro, gente, leva para a pobreza. A falta de conhecimento vai te levar para a pobreza e a perda da autoconfiança. Percebe? Ele fala que a ignorância é a irmã da pobreza. Olha o perigo de você ficar estagnada no mesmo lugar. Inclusive o livro fala que o universo é constante expansão e que não faz sentido. Ou você está expandindo, né, como eu sempre digo, ou você está morrendo. Não com essas palavras, mas ele diz. Então é um pecado você aceitar da vida qualquer coisa. Percebe? É um pecado você aceitar o que você não quer, porque isso indica a sua forma imperdoável de negligenciar o uso da sua mente. Quando você aceita qualquer coisa da vida, você negligencia o seu propósito de vida, você negligencia a sua missão, você negligencia o amor próprio, você deixa de ser prioridade na sua vida. Então, lembre-se, os pecados mais destrutíveis, segundo o diabo, e anota aí, é o medo e a ignorância.
certo? E aí a gente vai pro capítulo 10. Dúvidas até aqui, gente? O capítulo 10 fala da autodisciplina. Porque se eu quero ter sucesso na minha vida, eu não consigo ter sucesso na minha vida sem ter autodisciplina. E eu começo a ter autodisciplina quando eu tenho domínio de mim mesmo, né? E como é que eu faço para ter domínio de mim mesmo, gente? Ele fala de 3 apetites que são responsáveis pela falta de autodisciplina. Existem outros, mas ele fala que esses são os 3 principais. Que é o quê? Comida, sexo e expressar opiniões imprecisas. Então, quando eu tenho compulsão por me alimentar, quando eu não tenho controle do meu desejo por alimento, eu tenho consequências que me levam à alienação. Então, eu como, eu me torno obeso, eu penso muito mal em virtude disso, eu tenho problemas de saúde, eu me torno sedentário, eu tenho dificuldade de raciocínio, e isso me leva a outros hábitos do mesmo grupo. Porque lembra, hábitos negativos chama outros hábitos negativos do mesmo grupo. Então, se eu tenho compulsão ou não tenho controle sobre comida, eu me torno um alienado. Se eu não tenho controle sobre o sexo, eu me torno um alienado, porque eu desperdiço a minha energia, né? Se eu sou uma pessoa que tem compulsão por sexo e saio por aí praticando com qualquer pessoa sem nenhum sentido, eu estou desperdiçando essa energia que poderia ser canalizada para minha missão e meu propósito, percebe? E por último ele fala que eu preciso ter autodisciplina nas minhas opiniões. E aí ele fala muito sobre aquelas pessoas que emitem opinião sem ser solicitadas, sem ser pedida. Ele até dá um exemplo, ele fala que as pessoas que dão opiniões imprecisas são pessoas que têm a mente gafanhoto, que ela fica pulando de um lugar para o outro e não conclui ideia nenhuma, né? Ele fala demais. Ele fala uma coisa aqui, ele fala outra coisa lá, ele fala outra coisa lá, e ele revela tudo sobre ele fala mais do que ele devia, então ele não tem o controle sobre si mesmo, percebe? E aí, existem 2 coisas que ele considera que são de grande importância para o homem. Pensar com exatidão, né? Que é o quê? É a solução dos seus problemas. Se eu não penso com exatidão, eu não tenho autodisciplina, né? Então eu preciso pensar, colocar a cabeça no lugar. Percebe que para isso eu preciso ter controle das minhas emoções? Então eu respiro. É dessa exatidão, desse autocontrole que emana toda a opulência, ele diz. Emana toda a solução dos problemas. Emana tudo que eu consigo ganhar e materializar nessa vida. Todos os meus bens materiais vêm da autodisciplina e do pensar com exatidão. Pessoas que não pensam falam mais que devem. Fazem primeiro e depois pensam. Então é a pessoa que tem problema em várias áreas. Ele tem problema com várias pessoas, ele tem problema com dinheiro, ele tem problema com relacionamento. Por quê? Porque ele não pensa com exatidão, né? Ele é agitado, ele é ansioso, ele tá à frente, ele não tem exatidão no que ele pensa, ele não sabe usar o poder da sua mente, certo? E aí ele fala que é necessário o controle da emoção do sexo. Por quê? O controle da emoção do sexo por meio da transmutação da energia. A mesma energia que você usa para pensar é a energia que você usa para o sexo. Então, se você tem uma compulsão e não tem controle pelo sexo, você desperdiça a energia de pensar. Eu tô falando de sexo vazio, tá, gente? De uma compulsão, de não ter a autodisciplina. Então percebe que a autodisciplina, se eu consigo, vai pensando aí, você tem disciplina com relação à comida, sexo e expressar opiniões imprecisas? Responde aí pra mim, comida, sexo e expressar opiniões imprecisas. Faz aí uma mini análise aí, pensando enquanto eu falo, se você considera que você tem esse controle.
E basicamente isso é o resumo do capítulo 10. No capítulo 11, ele fala que a gente tem que aprender a lidar com as adversidades, né? Então perceba que ninguém vive numa calmaria. A adversidade está aí à disposição para todo mundo a todo instante, porque o universo está o tempo todo conectando os átomos, percebe? O que isso quer dizer? Se eu estou emanando positividade, o universo está arquitetando formas de unir pessoas, eventos e circunstâncias da mesma energia que eu. Se eu estou emanando negatividade, o universo está arquitetando mais do mesmo para mim. E isso faz o quê? Movimento no universo. Então, o sucesso normalmente está a um passo muito curto além do ponto em que as pessoas desistem de lutar, percebe? Então ele fala muito isso, as pessoas, que é aquela estatística que ele fala, né? De 100 pessoas, 2 continuam tentando após o segundo ou terceiro fracasso, né? Então o sucesso normalmente está a um passo muito curto além do ponto em que a pessoa desiste de lutar. Por isso que a gente fala, a diferença do vitorioso e do derrotado é não desistir. Porque este é mais um livro que diz que se você não desistir, você vai alcançar o seu desejo. É mais um, de todos que a gente já estudou, é mais um. Então perceba que o fracasso, muitas vezes, é uma bênção disfarçada, né? É uma bênção que te faz pensar, que tira você da zona de conforto, que faz você sair do hábito, do ritmo hipnótico. Ele tira você desse estado de espírito, te dá um chacoalhão e o indivíduo, ele tem que aprender a controlar aquilo até o momento de perceber que não tem outra saída e perceber que muitas vezes esse fracasso é um privilégio, né? Quantas e quantas de vocês, como eu comecei a live, essa aula, perceberam que muitas vezes o nosso fracasso, o nosso problema e o nosso desafio foi o nosso trampolim para o próximo nível. Foi o que te levou, o que te fez crescer, o que te fez expandir. Então o fracasso só é permanente quando o indivíduo aceita. Lembra o exemplo que eu dei da pobreza? Muitas pessoas permanecem na pobreza porque dizem o quê? É difícil mesmo. Nesse país ninguém vai pra frente, ninguém consegue nada, né? E aí é isso mesmo, é isso que tem aqui no Brasil. 90% da população passa necessidade, vive de auxílio do governo. Então, essa aceitação, esse conformismo com a pobreza mantém a pessoa nesse fracasso e ele se torna permanente. Uma vez que ele se transforma, né, no ritmo hipnótico, a pessoa não consegue mais sair dali. Essa é a grande questão que o livro traz, né? Então, o fracasso, gente, pode ser o ponto final de um hábito. Então, por exemplo, você tá engordando, tá comendo muito, tá sedentário. Vai chegar um dia que você vai sentir cansaço, sedentarismo, dor no corpo, roupa não serve mais. E eu espero que chegue o dia que você diga, não, basta, chega, não quero mais. Ou você passa um constrangimento, alguma coisa assim, algo que te dê um chacoalhão, e aí você decide ir pro próximo nível. Você fala, não, chega, eu não quero mais essa vida pra mim, não quero. E aí o fracasso se torna um ponto final desse hábito, né? Da minha falta de autocontrole diante do alimento, diante do sexo, diante as falácias sem nenhum sentido, né? Que é o que a gente falou do autocontrole. Então, o fracasso é um ponto final de um hábito. Por quê? Porque ele cria novos caminhos. Às vezes, um fracasso de alguma coisa, um projeto que não deu certo, uma ideia que não foi pra frente, é, na verdade, um novo caminho se abrindo pra você. É uma oportunidade para você testar outras coisas, testar outras realidades, testar outros relacionamentos, outros trabalhos, outras formas de se vestir, outras formas de ser. Percebe? É a vida te dando oportunidade. Então lembre-se, o fracasso é um ponto final de um hábito e muitas vezes de um hábito negativo, porque o hábito positivo você não precisa mudar, né? Então observe, né? Observe as pessoas de sucesso, né? As pessoas que você conhece, que você considera que são pessoas de sucesso. E você vai ver que esse sucesso
é proporcional às experiências de derrota e fracasso que ela vivenciou antes de ser bem-sucedida. E isso também diversos autores falam, diversos cientistas, diversos mestres falam, né? O sucesso é proporcional à quantidade de fracassos que ele viveu até chegar nessa experiência de sucesso na vida dele. Percebe? Então, observe as pessoas de sucesso próximo a você, né? E aí a gente vai largar aquele discurso ridículo de que a pessoa teve sorte. Ah, mas ela tem sorte porque não sei quem ajuda ela. Ah, mas ela tem sorte porque ela é filha de político. Ah, mas ela tem sorte. Não é sorte, sorte não existe, gente. Não existe. É você cocriando a sua realidade. Então, a adversidade livra as pessoas da vaidade e do egocentrismo. Por quê? Porque a adversidade tira você desse sentimento de que você é o centro do mundo, de que nada acontece com você, de que você é um ser supra-sumo, o gás da Coca-Cola, a última bolacha do pacote. Ninguém pode ser bem-sucedido se não tiver a cooperação do outro. Então a adversidade livra as pessoas da vaidade, do egocentrismo. Por quê? Porque ela desencoraja o egoísmo, percebe? A adversidade faz você voltar para a realidade. Ela traz o indivíduo, face a face com as suas fraquezas e dá a essa pessoa a oportunidade de superar essas fraquezas. Porque é nesse momento da dor, do fracasso, da derrota, vamos dizer assim, que você se questiona, a sua vida, os seus valores, o seu comportamento e o hábito. E isso te leva à descoberta do que muitos chamam de sexto sentido. Que, na verdade, o livro diz que o sexto sentido é o quê? É a sua comunicação com a inteligência infinita. É a sua comunicação com Deus, com o vácuo quântico, com o éter, com Buda, com Alá, com Nossa Senhora, com Iemanjá, com quem você acredita. Com essa inteligência superior, né? Então, o meu sexto sentido é a minha comunicação, que no livro ele chama de inteligência infinita, né? E força essa comunicação, força a pessoa a reconhecer, olha que lindo isso, gente, a reconhecer a necessidade de uma inteligência que não está dentro dele. É uma inteligência superior, é uma inteligência que não está dentro dele. Percebe como não combina com egocentrismo, com vaidade, não combina. A adversidade quebra velhos hábitos, tira a pessoa daquele lugar, faz ele repensar, faz ele rever, faz ele se movimentar, faz ele ir por novos caminhos, novas amizades, novos lugares, novo estilo de roupa, de livro, de convívio, de papo. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Conforme sua mente vai expandindo, tudo vai se adaptando. E a adversidade tira a pessoa desse lugar. Então perceba que é uma bênção. É uma bênção, porque quando força a pessoa a depender menos de forças materiais e a depender mais das espirituais. E eu até grifei isso no meu livro, porque a gente olha para a sociedade que a gente vive e como os bens materiais são valorizados, né? Você olha no Instagram, sem julgamento, de uma pessoa que não tem conteúdo de qualidade, né, que muitas vezes levam mensagens negativas para as pessoas, com 5, 6 milhões de seguidores. Aí você olha um mestre, né, PhD, pós-PhD em ativismo quântico, com 50 mil seguidores, né? Então, aqui, só para falar em matemática, em números, em quantidade, né? Isso é palpável, é fácil da gente constatar. Mas isso você vê subjetivamente no seu dia a dia. É dado valor para o material e não é dado valor para o espiritual, quando na verdade é o espiritual que te trouxe aqui. E a matéria acaba. Você vai embora, você não leva a matéria. Você não leva a matéria. A matéria é só um jeito que Deus criou de você viver todas as experiências possíveis aqui na Terra. Olha que lindo, quanto amor e quanta benevolência. Deus criou uma infinidade de lugares lindos para você visitar, uma infinidade de carros para você ter, uma infinidade de companheiros para você escolher, para você viver todo o seu potencial, tudo que você veio para viver.
Mas isso, o ter, não é mais importante do que o ser. Então, quando chega uma adversidade, ela é uma bênção, por quê? Porque ele força a pessoa a depender menos de forças externas e voltar para o seu interior. Porque o seu interior e a sua essência é quem você é. É o que você veio fazer. É o que importa. É isso que importa. Carro, casa, apartamento, viagem, roupa, isso é secundário. Porque de nada adianta você ter tudo isso se você for podre por dentro. Porque aí você vai repetir de ano e você vai voltar. Porque aí você não aprendeu nada. Por que a gente tá aqui? Pra gente se conectar com a nossa divindade. Pra gente lembrar que é por isso que a gente tá aqui. Lembra? A gente começou a live falando: qual é o seu primeiro grande desafio? É se amar. É se amar. Em primeira instância é se amar. É você viver a vida plena. É você ser tudo que você veio pra ser. Não é pra você ser o que tá dando pra ser. É pra você ser tudo que você veio pra fazer. Tudo que você sei é com abundância. E de novo, olha a natureza como é abundante. Tudo é abundante pra você. E você vivendo na escassez, na miséria, na pobreza, na angústia, na ansiedade. Por quê? Porque você não conhece o poder que existe na sua mente. Certo? Muito bem, capítulo 12, ambiente, tempo, harmonia e precaução. Aqui, gente, tem uma coisa muito importante. Ele fala que o ambiente, ele possui uma força mental, né? Todo ambiente tem uma força, uma energia, né? Uma força mental, espiritual e física que afeta e influencia as pessoas que estão nele. Então, hábitos de pensamento são estimulados por influência do meio. Então, quando você se junta, se associa a pessoas com pensamentos dominantes, positivos, você vai perceber que você vai ficar de bom humor, feliz, vai dar muita risada, vai ser gostoso, você vai querer repetir. Não é assim? Agora, quando você trabalha num lugar, por exemplo, que o ambiente é pesado, que as pessoas são mal-humoradas, ou que você convive com alguém, às vezes até dentro de casa, né, que é mal-humorado, que tende pro negativo, o que acontece? Ele te contamina. Porque é isso que acontece, é isso que ele fala aqui. O ambiente tem uma força que estimula em você, influencia você nessa energia. Então, o que isso quer dizer, gente? Pelo amor de Deus, se você reconhece que alguém, ou que algum ambiente, ou que alguma situação está em desalinhamento com o que você quer para sua vida, por que você insiste? Por que você fala mal da Joana e depois senta para tomar café com ela? Percebe que é incongruente? Não faz sentido, percebe? Então, em primeira instância, eu tenho que perceber, essas pessoas servem para o meu convívio? Eu sirvo para o convívio delas? Esse ambiente me faz bem? Esse ambiente me contamina com pensamentos e sentimentos positivos? Essas pessoas me influenciam positivamente? Essas circunstâncias me influenciam positivamente? Porque senão, você, por exemplo, se você trabalha num lugar onde o ambiente é extremamente negativo e você é influenciada pro lado da negatividade. Aí você trabalha para ganhar lá 2, 3 mil reais e depois você ganha um câncer, você ganha um transtorno de personalidade, um transtorno de ansiedade, né? Aí você tem que se tratar, né? Então, perceba, gente, você se desconecta com a fonte. Então, é sua obrigação observar que o ambiente que você está influencia. As pessoas com quem você convive influencia. Porque olha só, as pessoas alienadas, que a gente falou na aula passada, que são aquelas pessoas que não pensam com a própria mente, com a própria cabeça, essas pessoas, muitas vezes, elas tentam influenciar as outras. Porém, se você é um não alienado, se você pensa exclusivamente pela sua cabeça e pela sua consciência, você tem controle sobre as influências do meio. E é isso que o diabo diz. O diabo diz:
Quando a pessoa busca o controle total contra a influência das forças negativas do meio, eu não tenho o que fazer com ela. Se ela é uma pessoa não alienada, eu não consigo estar na mente dela, porque ela pensa por conta própria. Então, se eu sou um alienado e estou momentaneamente num ambiente que me influencia negativamente, provavelmente eu vou fazer o quê? Vou me retirar. Por quê? Porque é consciência, escolhas. Agora, se eu sou um não alienado e convivo num ambiente de influência negativa por longo período, eu estou me expondo a esse risco, mesmo sendo não alienado. Porque lembra, você não ganha uma etiqueta de alienado ou não alienado e ela serve, tem validade para 5 anos. Não, e isso é diário. Isso é sua responsabilidade cuidar, assim como você faz higiene física, higiene bucal, higiene corporal, você tem que fazer higiene mental. Nunca ninguém te ensinou isso, né? Pois é, você tem que fazer, sabia? Do mesmo jeito que você faz higiene dos seus dentes, higiene do seu corpo, do seu cabelo, você tem que cuidar das suas emoções, você tem que cuidar dos seus sentimentos, você tem que cuidar das suas relações, você tem que cuidar dos lugares que você frequenta. Porque isso influencia a sua vida. Tome cuidado, olha a frase que diz o livro. Tome cuidado com todas as forças que inspiram pensamentos. Essas são as forças que constituem o ambiente e determinam a natureza do destino das pessoas do lugar. Então, olha só, tome cuidado com todas as forças que inspiram pensamentos. Essas são forças que constituem o ambiente e determinam a natureza do destino dessas pessoas. Olha que forte. Então, como é que eu posso ignorar tudo isso? Lá no começo da nossa aula a gente falou, né? As pessoas que dizem sim querendo dizer não, as pessoas que estão num relacionamento sem querer estar, as pessoas que estão no trabalho sem amar o que fazem, percebe? Tudo isso leva você para um estado de alienação. E aí quem domina? Quem domina é o polo negativo. Quem é o polo negativo? É o diabo, né? É isso. Se você não assistiu a aula 2, volta para você entender quem é o diabo. E aí ele domina a sua vida. Você entra pro ritmo hipnótico, isso se transforma num hábito e aí não há mais nada que você possa fazer. Entende? Então todos aqueles que controlam a influência do meio pelo qual os seus hábitos de pensamento são construídos são mestres de seus destinos no planeta. E todos os outros são dominados por seus destinos terrenos. Então, olha só, quando você controla a influência que o meio tem sobre a sua mente, você é mestre do seu destino. Quando as pessoas, fatos, circunstâncias dominam o que você pensa e sente, você é dominado pelo destino terreno da terceira dimensão. Repetiu de sério, vai voltar para aprender. Entendeu? Então, olha o poder que você tem, olha o poder que o ambiente tem. A natureza, ela não tem nada parecido com matéria morta. A natureza é em constante expansão. Cada átomo da matéria está em constante movimento. Você pega essa caneta, eu olhando, parece que essa caneta tá parada, é matéria, né? Matéria. Se eu colocar no microscópio, eu vou ver que o átomo que forma essa caneta está vibrando. O que transforma essa caneta em partícula e não em onda? É a velocidade dessa vibração. Então tudo no universo é átomo. Então tudo está em constante movimento, nada está parado, percebe? Toda a energia que existe no universo está em movimento contínuo e em expansão. Então não existe espaço vazio num lugar ou no outro, assim como não existe espaço vazio na sua mente. Por que o livro diz que se você soubesse o poder do seu pensamento e o poder da sua mente, você ocuparia o espaço da ignorância, do ócio e do medo com afirmações positivas. Por quê? Porque não existe espaço vazio, percebe? Não existe em lugar nenhum. O tempo e o espaço, eles são literalmente manifestação do movimento do átomo. É isso que está acontecendo, falando em física, né? Então, com tal grandeza
que não pode ser medida pelos seres humanos. Então, por que, por exemplo, você enxerga o sinal do Wi-Fi? Você coloca uma comida congelada no micro-ondas, tá? Você tirou lá o que você vai almoçar do micro-ondas, do congelador, colocou lá no micro-ondas. Você liga, aperta o tempo, pá, espera o tempo, o que acontece? Buf, descongelou. Ah, mas não existe micro-ondas, porque eu não vi. Eu não vi, mas você colocou algo congelado, algo aconteceu e saiu descongelado. Então perceba que não é porque você não enxerga que não existe. Você não enxerga o sinal por exemplo, minha voz. Você não enxerga minha voz saindo, andando por todo o caminho até chegar na sua casa. Mas é uma energia que existe. Essa rede Wi-Fi é uma energia que existe. Então perceba que na natureza nada está parado. Se você está estagnado, se você não está evoluindo, você está o quê? Morrendo. Então perceba que quando você deixa esse espaço vazio na sua vida, esse espaço vazio na sua mente, é o espaço que o diabo cita no livro que precisa para ele tomar conta da sua mente. Por isso que uma das coisas mais importantes que ele fala no livro que você precisa tomar cuidado é o tempo. Porque o que é o tempo, gente? O tempo é a lei do ritmo hipnótico. Se você chegou agora e não sabe o que é o ritmo hipnótico, vai lá no YouTube ou no feed e assiste a aula 2 para você entender. O tempo é a lei do ritmo hipnótico. O tempo, gente, penaliza tudo. Todos os indivíduos. Então, quem tem pensamento negativo vai ter uma recompensa negativa. Quem tem pensamento e sentimento positivo vai ter um retorno, uma recompensa positiva. Isso é o que a gente chama de lei da atração, que nada mais é do que lei da vibração, né? O que eu emano, o universo devolve mais do semelhante. Semelhante atrai semelhante, certo? Então, perceba que o tempo faz isso. As pessoas, elas não nascem sábias. Alguém nasceu sábio? Não, gente. As pessoas não nascem com sabedoria, mas elas nascem com capacidade para pensar e podem aprender. E podem, pelo lapso do tempo, percebe que existe uma necessidade de um tempo para chegar à sabedoria pelos seus próprios pensamentos. Então você expande a consciência por sua consciência e pelo tempo que você se dedica para entender como funciona o universo. Para entender por que você está aqui. Para entender por que você veio. Certo? Então a sabedoria, ela não pode ser herdada, por exemplo, ou transferida da minha mente para a sua. Não pode, exceto pelo lapso do tempo. Olha que lindo. Se você me ouvir todos os dias, se você ler todos os dias, se você estudar todos os dias e percebe que vai tempo, você consegue chegar à sabedoria. Se não, não. A sabedoria só vem para os não alienados. Então, os não alienados são aqueles que pensam por conta própria. São aqueles que têm propósito definido. São aqueles que têm um plano de ação para realizar os seus sonhos. Esses são os alienados. É para eles que o sucesso existe. Percebe? Então, o que é sabedoria? Sabedoria é a sua habilidade de se relacionar com as leis universais, que no livro chama de leis da natureza. De tal forma que essas leis da natureza, como diz aqui, que eu chamo de leis universais, possam me servir para me ajudar a conseguir viver a minha vida plena. Então, ó, repita para você, o que é sabedoria? Sabedoria é a sua habilidade de se relacionar com as leis universais de forma que o universo trabalhe para realizar o seu sonho. Olha que lindo! Então, o que é ignorância? Ignorância é o oposto. Ignorância é quando eu nem sei o que são leis universais, nem sei o que é lei da atração, nem sei, nunca pensei sobre o propósito de vida, nem sei nada disso. Isso é ignorância. Ignorância é você não reconhecer que existem leis que mantêm tudo em equilíbrio. Tudo está no mais perfeito equilíbrio. Então, conhecimento, gente, não é sabedoria, né? A gente precisa entender. A sabedoria, ela não é imposta, o conhecimento pode ser, né? Então perceba que a sabedoria é adquirida pelo pensamento positivo, pelo seu esforço voluntário pessoal, pelo seu desejo de querer saber, de querer entender. Percebe o livre-arbítrio atuando na sabedoria? No conhecimento, não. Quando você for para a escola, você queria estudar o que você estudava na escola? Nossa senhora, pai do céu, olha...
Se eu falar pra vocês que eu odiava física, vocês não vão acreditar, né? Hoje eu sou apaixonada. Mas eu não escolhi o que eu ia estudar. Tinha que fazer educação física? Tinha que fazer educação física. Fazer o quê? Não é opção. Percebe? Então, o conhecimento pode ser imposto, mas a sabedoria não. A sabedoria é adquirida pelo seu pensamento positivo, pelo seu desejo de expandir, pelo seu esforço voluntário e pessoal de querer ser mais, de querer expandir, de querer ter consciência de como funciona o universo. E segundo o livro, isso acontece mais ou menos depois dos 40 anos. Né? Por quê? Porque leva um tempo para você colocar tudo isso em prática e entender como funciona. Você precisa de tempo, lembra? Você precisa de tempo para ir compilando todas as informações e todo o conhecimento necessário para amadurecer e se tornar sabedoria. Então perceba, gente, que a adversidade e fracasso ajudam você a adquirir sabedoria. Olha que lindo! Toda diversidade que acontece na sua vida te transforma. Todo fracasso faz você repensar, faz você recalcular a rota, faz você ir além. Olha que lindo. Quando você consegue entender isso, é tudo muito menos sofrido, não é? Quando você entende que aquela adversidade, aquela situação, aquele fracasso te transforma em alguém melhor, que traz uma cura para você. E aí, ele fala sobre a harmonia, né? A natureza interrelaciona as coisas que são similares através de todos os universos. O que isso quer dizer? Influências negativas são forçadas e se associam umas com as outras. Não importam onde elas estejam. Assim é com negativo e positivo. Homens bem-sucedidos se associam a homens bem-sucedidos. Bandido se associa a bandido. E isso é a influência e a natureza interrelacionando pessoas, fatos e eventos da mesma energia em todos os universos. E isso é harmonia, é o universo trazendo mais do mesmo. Percebe? Você pediu, ele entrega. Você pediu, ele entrega, né? Mesmo que você esteja pedindo de forma inconsciente, certo? E aí ele fala da cautela, né? A falta de cautela, a falta de cuidado é a característica humana mais perigosa. Por quê? Porque ela convida, olha só, quando você não tem cautela, você convida doença para entrar na sua vida. Por quê? Porque você não teve cautela e não se cuidou. Você convida ócio para entrar na sua vida, então você faz mau uso do seu tempo. Você convida sócio te traindo, você convida marido te traindo, você convida traição, pobreza, fracasso, medo, divórcio, inimizade, dívida. Você convida tudo isso para entrar, por quê? Porque você é um alienado. Você não tem cuidado com as coisas, você não tem cautela, você não sabe como funcionam as leis universais, você não sabe da lei do retorno, você não sabe da lei da semeadura, você não sabe de nada disso. Então você só vai fazendo, seja o que Deus quiser, e ainda bota a culpa em Deus. Seja que Deus, coitado de Deus, tanta coisa pra fazer, e você faz o que você quiser, e ainda fala, seja o que Deus quiser. Como assim o que Deus quiser? Foi você que fez, foi você que decidiu, foi você que quis, e agora seja o que Deus quiser? O que é isso? Percebe a irresponsabilidade, a preguiça de co-criar a própria realidade? Ainda bota a culpa em Deus. E depois, para resolver o rebosteio, ainda ajoelha e pede para Deus: Deus, me ajuda a pagar essa dívida. Deus, me tira dessa tristeza. Deus, me traz uma alma gêmea. Deus, não é nada Deus, é tudo você. É tudo você. Não tem que terceirizar a responsabilidade. Então não seja essa pessoa preguiçosa. Não terceirize o poder da sua vida para ninguém. Para ninguém. Então perceba que se a cautela, se esse cuidado fosse ensinado na escola, fosse ensinado na religião, você traria esse ambiente de cuidado, de respeito em todos os lugares que a gente frequenta. O que é o cuidado, gente? O cuidado é uma forma de amar. Quando você toma cuidado com a pessoa, quando você toma cuidado como você fala com ela, cuidado como você age, cuidado com o que você faz, o que é isso? É amor, é respeito, não é? Então você vibra alto, percebe a importância da cautela? Dúvidas até aqui? Tô indo muito rápido?
Muito bem, então aí a gente encerra. E aí, o que é importante que eu quero que você anote aí, que você lembre? Basicamente, né, o diabo diz que existem 3 influenciadores que são preponderantes para ele tomar conta da sua mente, que é a alienação, a lei do ritmo hipnótico e o tempo. Então presta atenção se você não está pecando nesses 3 itens. Hábito, quais são os hábitos que você tem na sua vida que podem te levar para a lei do ritmo hipnótico, tá? Então é alienação, a lei do ritmo hipnótico e o tempo. Como que você usa o seu tempo? O que você faz com ele? Porque é o seu tempo que te leva à sabedoria. É como você usa o seu tempo que vai te levar além, né? Outra dica do resumo. As suas dificuldades são suas cocriações. Então, tudo que tá na sua vida, fracasso, derrota, desafio, problema, o nome que você quiser dar, foi cocriação sua. Tá na sua vida, você resolve, tá? Não é Deus, não é super-homem, não tem um salvador que vai vir resolver seus probleminhas. É você que vai ter que resolver, tá? Então, olha só, isso é fundamental. Quando temos um propósito na vida, claro, consciente, quando eu sei o porquê eu estou aqui, quando eu sei o que eu vim fazer, não existe alienação. Então, não dá para eu alcançar a vida que eu tanto sonho sem ao menos saber qual é o meu propósito. O homem que tem um plano bem definido, com propósito e força, ele caminha para a vitória. É pra vitória que ele tá indo. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer. Percebe? Então, olha só. O que ele diz? Os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos por meio da definição de um propósito. Amparado pelos planos definidos com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo. O que isso quer dizer? Que se você tem um propósito e que você tem um plano e você age em direção a isso, tudo vai trabalhar para realizar o seu sonho, para materializar o seu sonho, para te entregar o equivalente físico daquilo que você está emanando. Então perceba que os benefícios que você recebe... Primeiro, tem dúvida, gente? Escreve aí para mim se ficou dúvida. Os benefícios que você recebe do estudo de um livro como esse, e isso ele fala aqui, os benefícios que você vai receber do estudo desse livro vai ser na exata proporção do pensamento que ele inspira em você. Então, para que você possa se beneficiar, você precisa estudar e entender que você é juiz, que você é jurado e que você é o advogado. Para defesa e para acusação, se você não vencer o seu caso, a perda e a causa da perda são somente suas. Olha só, você é o juiz, você é o jurado, você é o advogado da defesa e da acusação. Se você não resolver o seu caso, que é o que você veio fazer aqui, a perda e a causa, o motivo da perda, são somente suas. Percebe que essa conta é sua? Essa conta é sua. Você decide o que é prioridade para você. Você decide, mas ninguém pode fazer isso por você. Certo? Mensagem linda, né? Então, se eu fosse falar para você assim, quais são as grandes 7 lições do livro que você reafirma, né? Tem 2 grandes frases desse livro que eu gosto muito. Primeiro, tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque de certo será seu. Então essa frase é desse livro, né? E é maravilhosa. E a outra é: sua única limitação é aquela que você impõe na sua própria mente, que reforça o seu poder de cocriação, né? Eu diria que, para mim, são as 2 grandes frases que eu tiro, que tem muitas, né? Mas se eu tivesse que escolher 2, seriam essas. E as 7 lições que eu deixaria para você anotar e reler para o seu 2022. Número 1,
O método da crítica é a única arma eficaz do diabo contra as pessoas. Então, quando eu analiso, quando eu me critico, quando eu me questiono, quando eu avalio se eu tenho propósito, quando eu penso por mim mesma, o diabo perde a força. Número 2, quando uma pessoa começa a se alienar em algum assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que as pessoas chamam de inferno. Então, quando você se alienia em algum assunto, em alguma coisa, qualquer que seja, em que você não pense com a sua própria cabeça, você está diretamente chegando ao universo, ao inferno, até porque o livro diz que o inferno é aqui, certo? 3. Se tudo vai mal, continue persistindo. O sucesso está um passo do ponto em que você desiste de lutar. Então, sempre que tiver difícil a situação, fala só mais essa vez, só mais essa vez, só mais essa vez, porque o seu sucesso às vezes está ali, virando essa esquina. Número 4, a sua única limitação é aquela que você impõe para sua própria mente, que é uma das frases que eu escolhi, né? 5, conhecimento acumulado não é sabedoria. Presta atenção. O que eu acabei de falar? Você vai participar do desafio Um Livro por Mês. Se você não se comprometer, se você não assistir as lives, se você não anotar, se você não ler o livro, você só vai ter conhecimento. Conhecimento é sabedoria? Não. Conhecimento é sabedoria quando se aplica à sua realidade. Então, se você quer sabedoria e se você quer mudar de vida, tem a sua parte de participação. Tem a sua responsabilidade. O quanto você quer isso que você deseja, o quanto você está comprometido com a vida dos seus sonhos e o quanto isso é importante para você. O quanto você tem pressa para conseguir o que você deseja. É isso que vai definir a sua participação nas atividades, certo? 6. A lei do ritmo hipnótico é o último estágio do hábito. Tenha sempre pensamentos e atos físicos positivos para se beneficiar dessa lei. Por quê? Porque todo hábito negativo entra no ritmo hipnótico, mas todo hábito positivo também. E aí você pode se beneficiar dessa lei, desse ritmo hipnótico que permeia o universo. E o 7, pratique a resiliência. A adversidade e o fracasso não são seus inimigos. A adversidade e o fracasso é a porta para você criar novos caminhos. É o que te faz repensar, é o que te faz ir além, certo? Então, as únicas limitações reais, guarda isso, são as que você impõe na sua própria mente. Não existe nenhum problema, e isso está escrito no livro, não existe nenhum problema que não tenha solução apropriada. E a solução, na maior parte das vezes, pode ser encontrada na circunstância em que criou o problema. O que quer dizer isso? Analisa o que criou essa situação. Às vezes a resposta para essa situação está bem ali e você não está enxergando. Tudo aquilo que concebemos e acreditamos, nós podemos alcançar. Isso eu falo muito para vocês, né? Diversas linhas de pesquisa e de ciência fala isso, né? Tudo que você deseja e intenciona de coração, de fato você vai alcançar. Pense por si mesmo em todas as ocasiões, seja o que você estiver vivendo na sua vida. Pense por você. Você pode buscar orientação? Deve. Eu quero ter um coach, um mentor, um terapeuta, um psiquiatra, um amigo, um advogado, um vizinho, quem quer que seja, ok. Porém, a conclusão e a decisão do que fazer tem que ser sua. Ela não pode ser influenciada. Eu só tô colocando o celular para carregar aqui, ó. Ela não pode ser influenciada pela opinião dos outros. É a sua opinião que importa, é o que você pensa sobre aquilo que vai definir a sua realidade. A vida, e essa aqui é maravilhosa. A vida é um mestre cruel. Ou você a controla, ou ela controla você. O que você quer da vida? Se você não controlar a vida, ela te controla. É ela que vai decidir o que vai ser de você. E aí, curiosidade, dúvida, gente, até aqui? E aí a gente encerra com essa frase maravilhosa, né?
Dúvidas? Vou contar uma curiosidade do livro para vocês. Não sei se vocês repararam, mas o livro, ó, tem algumas palavrinhas, ó. Tá vendo aqui? Viram? Vocês viram? Tem algumas palavrinhas aí. Aí você tinha reparado? Escreve aí pra mim se você reparou. É o que eles chamam de pentafé. Vocês tinham reparado? Tem pentafé em outras páginas do livro. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Acho que é na página 66. Vou pegar aqui pra ver. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Na página 66 tem, na 166 tem, na 33 tem. Vocês viram? Então, esse aqui eu pesquisei muito pra conseguir achar pra vocês. Aqui, ó, essas palavrinhas aqui, ó, tá? Vou dizer pra vocês. Ele não explica, né, a real intenção e o significado disso, mas as palavras traduzidas são saúde, ciência, capacidade e yoga. E no centro tem a palavra acreditam. Então essas são as palavras na capa do livro, que ele sequer faz menção, mas tá ali estampado bem na cara. E aí a gente pega um livro que chama Mais Esperto que o Diabo e vê uns escritos estranhos, a gente fica até meio, né? Por isso que eu fui pesquisar. Então essas são as palavras: saúde, ciência, capacidade, yoga e acreditam, tá? Se não tem explicação sobre o que são essas palavras, tá bom? Certo? Muito que bem, dia 1º de fevereiro temos a nossa live. Pois é. Mas como, Tati, como não tá explicado no livro onde tá o pentafé, o que significa, eu preferi me abster, porque de fato eu não sei qual é o objetivo desse pentafé nessas páginas específicas do livro. Aí a gente teria que pesquisar mais a fundo. Mas eu quero dar parabéns para você que concluiu o estudo desse livro, que fez de janeiro de 2022 já um janeiro diferente, né? Em que você começa o ano com um material riquíssimo, né? De tanta pesquisa. Napoleon Hill entrevistou milhares de pessoas para chegar a essa conclusão, e você optou para começar o seu 2022 de forma mais consciente, desperta, e aqui os meus parabéns, né? Porque é um livro maravilhoso. E a notícia boa é que vamos iniciar o nosso desafio, um livro por mês. Nesse desafio, você vai estudar comigo, então você acompanha lá no feed as datas, um livro por mês, certo? De forma que no final do ano teremos lidos pelo menos 12 livros, né? Ao final do ano, certo? Certo? Então, olha só, o nosso próximo livro, tchararará, quem sabe qual é o próximo livro, gente? Enquanto vocês chutam aí o próximo livro, não esqueçam que dia 1º de fevereiro a gente tem a live sobre emoções negativas, né? Do dia 7 ao dia 12, a gente tem o Empoderadamente. Olha só, é uma semana de workshop gratuito para você não ter desculpa que você não sabe de leis universais, que você não sabe como funciona a sua mente, que você não sabe que poder é esse que existe dentro de você. Não tem desculpa. O Empoderadamente é gratuito. Vão ser 3 lives ao vivo e 3 aulas gravadas, que você só vai ter acesso se você fizer a sua inscrição. Então você vai lá no link da bio, no Instagram, vai clicar no link da bio, vai acessar o link do Empoderadamente e vai fazer a sua inscrição, tá? Aí você faz sua inscrição e aí você vai ter acesso às aulas gravadas, porque a live vai ser aqui, vai ser aberta, você vai assistir. Lá no feed tem a programação do Empoderadamente. Se você não está no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, no link da bio você consegue entrar. Lá também você recebe todas essas informações, tá? Nossa, Bel, o manuscrito de Napoleon Hill é esse aqui, ó. Ele é gigante. A gente precisaria de uns 3 meses, acho, para estudar ele, né? Para eu conseguir apresentar ele para vocês, né? E aí, gente, do dia, anota aí, dia 21, 23 e 25 é o estudo do nosso próximo livro, que vai ser esse livro aqui,
O Segredo. Esse livro é inspiração e é um best-seller, né? Porque a Rhonda Byrne popularizou a lei da atração através desse livro e do filme, né? Todo mundo já deve ter assistido o filme, né? Mas se você estiver no grupo, você vai receber tanto o livro como o filme, se tudo der certo, né? Porque eu vou procurar ele pra vocês estudarem ele comigo. Então, anota aí. Dia 1º/2, a gente tem a live das emoções negativas. Do dia 7 ao dia 12, você tem workshop gratuito Empoderadamente. No dia 14, gente, de fevereiro, anota aí que essa data é importantíssima. Dia 14 de fevereiro, a gente abre as inscrições para Jornada Mente Nova. A Jornada Mente Nova é na plataforma Kaibalion, tá na lista, Ana? Tá na lista, mas manda lá no grupo pra gente colocar e ver quem são os mais votados, tá? Dia 14/2, abrimos as inscrições para a Jornada Mente Nova. A Jornada Mente Nova, gente, são 21 dias de atividades para você expandir a consciência. Então, cada dia você tem uma atividade, uma jornada para você mudar sua energia, transmutar sua mente, transmutar sua consciência. É maravilhosa, porque são atividades práticas. Você faz uma por dia, são 21 dias. Tá? Então começa no dia 14, quando abre as inscrições. Então você fica de olho, tá? Pra você fazer as suas inscrições, porque se eu não me engano, no dia 14 tem uma live de abertura da jornada, tá? Então se você já fez a jornada, lembra do que eu falei, gente. Se eu leio esse livro é a terceira vez que eu leio. Essa vez que eu li, eu vi coisas que na primeira e na segunda eu não vi. Esse livro aqui eu já vi, já assisti o filme 50 vezes. E vou ler de novo, porque a consciência muda. Quando a consciência muda, eu consigo acessar outras informações. Então, se você já fez a Jornada Mente Nova lá na época que era gratuita, agora é sua oportunidade de fazer com a consciência que você tem hoje, tá? Então, fique de olho no dia 7 ao dia 12, Empoderadamente. No dia 14, Jornada Mente Nova. E do dia 21 ao dia 25, a gente vai estudar O Segredo. E a gente vai descobrir que segredo é esse. Que segredo é esse, né? Que tanto se fala, certo? Tá bom, gente? Vamos salvar a aula. Vou postar a aula para vocês com slide. Vou postar com vídeo para você assistir. E vou deixar o kit das 3 aulas, provavelmente até domingo, à disposição de vocês. Depois elas saem do ar, tá bom? Beijo! Muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, manda no nosso grupo do Telegram para que eu esclareça a sua dúvida e a gente encerre o estudo do Mais Esperto que o Diabo pra gente começar o próximo, tá bom? Beijo, parabéns para você que concluiu o primeiro dos 12 livros de 2022 que vão mudar a sua vida. Beijo, boa noite, gratidão!